Muito bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui, ainda bem que vieram ter connosco. Todos nós tínhamos saudades já de nos verem uns aos outros, não é? Peço desculpa a quem eu não estou a reconhecer pelo facto de ter a máscara, porque não é fácil conseguirmos perceber quem está atrás das máscaras. Agradeço também ao Dr. João, na pessoa do nosso Conselho, este convite. É sempre muito bom virmos aqui trocar experiências e cumprimento aqui os meus colegas de painel. Este tema da jurisprudência no arrendamento, porque é que me fez trazer-vos este tema? Eu acho que andámos todos, durante muitos anos, a tentar perceber o que é que o legislador escreveu. E a trocar opiniões e a defender coisas completamente diferentes umas das outras, porque, na verdade, a forma como a lei está feita, escrita, não nos facilita a interpretação. O arrendamento, eu acho que é um mestre, é uma matéria que é mestre destas dificuldades de interpretação. E, claro está, que com os anos, e portanto estamos a falar já de cerca de 5 anos sobre a alteração, por exemplo, de 2017, eu já nem falo da de 2019, mas na verdade nós precisamos de algum tempo para que possamos vir a ter decisões que nos ajudem a interpretar a lei. Mais ainda, precisamos de algum tempo, porque nós já sabemos que um processo em tribunal pode ter até uma média de 5 anos, não é? E, portanto, precisamos desse tempo para haver decisões que possam dar-nos aquele conforto de dizer ao cliente, olha, conseguimos defender isto porque nós temos jurisprudência nesse sentido. E, portanto, na verdade, a jurisprudência é o nosso guião, porque nós podemos defender uma determinada tese e ficamos muito mais confortáveis quando temos um acórdão que diz aquilo que se adapta ao caso do nosso cliente. Eu selecionei 4 acórdãos de 4 matérias diferentes e que me pareceram interessantes por razões completamente diferentes. O primeiro acórdão é acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, aliás são todos, gostava só de vos fazer aqui uma referência de que algumas ações de despejo podem não ter recurso até ao Supremo, mas nós, em termos práticos, acho que todos nós gostamos é de ter um acórdão do Supremo que diga aquilo que se adapta ao nosso cliente. E, portanto, eu optei por escolher apenas acórdãos do Supremo. Neste primeiro acórdão, como podem ver, está aí o sumário, é um acórdão de novembro de 2021, e o que está em causa é uma troca de cartas em que a inquilina invocou a exceção da microentidade, mas não juntou o comprovativo. E, portanto, estamos a falar, neste caso concreto, estamos a falar de um procedimento especial de despejo, um PED, com base na cessação do contrato por oposição à renovação. E a troca de cartas, muito resumidamente, estávamos no ano de 2013, o senhorio envia uma carta com a indicação de que pretende que o contrato termine ao fim de 5 anos e uma atualização de renda. A inquilina vem a juntar cerca de 2 meses depois, como sabem, a resposta do inquilino tem que ocorrer no prazo de 30 dias, a inquilina vem a responder cerca de 2 meses depois, juntando o comprovativo da alegação da microentidade. Ou seja, primeiro responde os 30 dias a dizer existe microentidade, mas não juntou o documento e só vem a juntá-lo mais tarde, cerca de 2 meses. Acresce ainda que resolveu começar a pagar a renda que o senhorio pediu. E, portanto, o senhorio pede a renda, pede 5 anos de contrato, a inquilina invoca a microentidade, mas paga a atualização da renda. A primeira instância considerou que o contrato transitou para o NRAU e, portanto, a oposição à renovação que o senhorio estava a comunicar era eficaz. O Tribunal da Relação revogou esta decisão e este acórdão do Supremo vem pronunciar-se sobre uma questão que aqui me parece importante, que é, no fundo,
se a inquilina pagou a atualização da renda que o senhorio pediu, se isso pode ser visto como uma forma de aceitar a transição para o NRAU. Porque, na verdade, o que está em causa é junta o documento comprovativo da microentidade, mas muito mais tarde. Fazer-vos aqui uma referência sobre, para relembrar, não é? Já falámos disto muitas vezes e com certeza que os colegas saberão disto também como eu, mas nós estamos a falar do regime transitório que se aplica aos contratos de arrendamento para fim não habitacional celebrados antes do Decreto-Lei 257/95, ou seja, não habitacional antes de 95. Este é o âmbito de aplicação destas normas, deste tema que estamos aqui a falar. Como sabem, a Carta, e portanto, no fundo, como é que era este processo de atualização de renda, que também é uma questão que já aqui falámos muitas vezes. Existe uma carta do senhorio, portanto a iniciativa é do senhorio. Essa carta tem vários requisitos, que depois já vamos falar aqui num acórdão mais à frente, e o inquilino tem 30 dias para responder a essa carta. Pode, pura e simplesmente, aceitar, coisa que não existe, já se sabe, inquilinos e senhorios, nada é aceite, não é? Faz parte do conflito. Depois temos a hipótese do inquilino denunciar o contrato, o que também não é muito usual, e por último, as duas hipóteses do inquilino deduzir a oposição e alegar os tais regimes de exceção. Um dos regimes de exceção do arrendamento não habitacional é exatamente a alegação de existência de microentidade, ou seja, de um estabelecimento comercial aberto ao público que constitui uma microentidade. Estamos a falar aqui dos requisitos do 51 e, portanto, 51, 4A e 5, ou seja, balanço até 2 milhões, volume de negócios até 2 milhões e número médio anual de empregados 10. Como sabem, esta realidade da microempresa, anteriormente a 2004, era a microentidade, em que estes requisitos eram mais baixos em termos de valor e de número de empregados. Bom, mas estava eu a dizer, o inquilino responde alegando esta exceção da existência de uma microentidade. O que é que acontece à renda? A renda sobe sempre a 1/15 do valor patrimonial e, portanto, no regime não habitacional nós não temos nenhum regime de exceção que obste ao aumento da renda para o máximo de 1/15. E em relação ao contrato de arrendamento, a alegação desta exceção constitui um obstáculo à transição para o NRAU, portanto, à sujeição do regime, deste regime novo do NRAU. O que é que acontece? Acontece que, ao alegar esta exceção, o senhorio apenas pode promover a transição para o NRAU ao fim de 10 anos. E, não havendo acordo, existem mais 5 anos, ou seja, 15 anos. Isto é, a alegação da exceção da microentidade faz com que o contrato apenas se sujeite ao NRAU ao fim de 15 anos. Fazer-vos uma chamada de atenção relativamente à sucessão de regimes. Em 2012, estes 15 anos que eu estou a referir agora eram 7, 5 mais 2. Em 2014 passaram para 8, 5 mais 3. E só em 2017 é que passaram para 15, 10 mais 5. E, portanto, esta sucessão de leis deixa-nos sempre com grandes dúvidas de como é que se aplica, não é? E é a única dificuldade do arrendamento, é muita lei que vai sendo produzida e que existe sempre dificuldade de aplicação no tempo. Ora, então, estava eu a dizer que esta exceção da microentidade obsta à transição do contrato para o NRAU. E a questão que se coloca também é não só juntar ou não juntar prova da existência da microentidade, mas também como é que se faz essa prova. E nós faço aqui uma referência à portaria de 226/2013 de 12 de julho, onde no seu artigo 4º se refere um elenco de documentos possíveis para fazer a prova da microentidade. E, portanto, estamos a falar do IES ou comprovativo da declaração de rendimentos do modelo 3 para efeitos de IRS.
Depois, o que é que eu gostava de falar relativamente aqui a esta portaria? É fazer-vos apenas uma referência para, se tivermos um cliente inquilino que vai alegar esta exceção, este é o documento certo para juntarmos na carta. E, portanto, não queremos nada andar na discussão deste acórdão, não é? Ou seja, se nós estivermos no momento certo da troca das cartas, corre tudo bem e não vamos acabar nesta discussão. A questão é, podemos estar nesse momento e tudo corre bem, ou podemos não estar nesse momento e o cliente já me traz a troca de cartas e eu vou ter que dar um conselho sobre o que se faz, não é? Nós podemos estar, no fundo, a ser chamados em momentos diferentes. Portanto, esta portaria diz-nos então qual é que é o documento certo para fazer a prova. Depois, fazer-vos aqui uma referência também ao acórdão do Supremo de 10 de setembro de 2020, portanto, anterior a este, que já ia um bocadinho neste sentido. Ou seja, estava também a falar-se de um caso em que não tinha havido o envio do documento comprovativo da microentidade e este acórdão, o Supremo considera mesmo que este efeito preclusivo, porque nós temos o artigo que diz-nos que se não faz a prova da existência da microempresa, não pode prevalecer-se dessa exceção, não é? E, portanto, neste acórdão, antes do que estamos aqui a ver no slide, o Supremo já tinha considerado até que existia uma inconstitucionalidade relativamente à forma de interpretar este artigo, no sentido de que não juntou o documento, não tem direito a beneficiar desse regime. E, portanto, considerou já que era inconstitucional por violação do princípio da proporcionalidade. E na habitação também. E, portanto, certamente se recordam que o Tribunal Constitucional produziu uma decisão que é a número 277 de 2016, em que veio a julgar inconstitucional a interpretação dos artigos 30, 31 e 32, segundo a qual os inquilinos que não tiverem junto os documentos comprovativos das exceções, e estamos a falar da idade e dos rendimentos, portanto estávamos no âmbito da habitação, declarar que estas regras são inconstitucionais no sentido de retirar o benefício da exceção a esses inquilinos que não juntaram os documentos. E, portanto, em termos práticos, aquilo que decorre de todas estas decisões é que, apesar da lei prescrever que o inquilino tem 30 dias para alegar uma determinada exceção e provar essa exceção e que deve juntar o documento comprovativo e que, se não o juntar, não se pode prevalecer desse regime, mas depois temos acórdãos a dizer, afinal, até pode. E, portanto, esta é a maravilha do direito, não é? E, portanto, daí a necessidade da jurisprudência para nos ajudar no nosso dia-a-dia, porque nós, como advogados, temos sempre que gerir várias coisas. Uma delas é a expectativa do cliente, não é? E a jurisprudência dá-nos essa ajuda. Ainda relativamente a este acórdão, fazer-vos também uma referência ao acórdão do Supremo, de 6 de abril de 21, que trata uma questão muito engraçada que tem a ver com a noção da microempresa. Tratava-se resumidamente num caso, depois os colegas ficam com essa referência e, no fundo, este tema é um bocadinho para vos direcionar nos acórdãos que há relativamente a temas que nós já sabemos que se discutem e que têm a ver, no fundo, aqui neste caso com a troca de cartas do NRAU. Este acórdão trata de uma questão muito engraçada, tem a ver basicamente com relações societárias, em que a sociedade inquilina alega que é uma microentidade, mas na verdade existe uma relação de participação entre sociedades e que faz com que essa sociedade seja participada de outras com um volume de negócios muito superior. E, portanto, aqui o Supremo o que é que entendeu? Que não podíamos apenas olhar para a realidade financeira da sociedade, porque a microentidade tem sempre a ver com o balanço e com o volume de negócios e com o número de empregados e, portanto, o Supremo entendeu que não podíamos estar a olhar apenas para a realidade isolada daquela sociedade, mas sim toda a realidade societária e, portanto, ter em conta as relações que havia entre as sociedades que faziam parte do mesmo grupo.
e, portanto, acabou por concluir que não se tratava de uma microentidade, porque entendeu que essas relações eram relevantes para aferir dos requisitos. Depois, o segundo acórdão. Então, o segundo acórdão tem a ver com o procedimento especial de despejo. Eu sei que os colegas passaram, tanto como eu, aquela luta do procedimento especial de despejo e que recusa, mas que eu penso que alguns colegas ainda mantêm a esperança. Eu sou um caso desses e, portanto, continuo a fazer procedimentos especiais de despejo, porque, na verdade, acho que, acima de tudo, há casos em que é o procedimento certo, e eu acho que nós, acima de tudo, é que temos que ver, analisar o caso concreto para ver se realmente o procedimento especial de despejo se adequa. E o que é que temos neste acórdão? Este acórdão resulta de contradição de acórdãos anteriores relativamente ao prazo de recurso. E, portanto, estamos a falar de um procedimento especial de despejo por falta de pagamento de rendas, em que a inquilina perdeu o procedimento especial de despejo e recorre no prazo de 30 dias. E, portanto, o recurso foi considerado intempestivo. A inquilina vem defender no acórdão que existe um regime jurídico no procedimento especial de despejo que diz que o juiz deve praticar os atos de forma urgente, mas que esse regime não é para as partes, ou seja, que a urgência não é para as partes e, portanto, vem defender que o prazo de recurso é de 30 dias e não de 15 dias. O acórdão vai no sentido de considerar que existe todo um conjunto de normas que vão no sentido da urgência. Ora, como nós sabemos, quando um processo só é urgente, quando a lei diz que o processo é urgente. Porque se a lei não diz expressamente que o processo é urgente, nós não o podemos tratar como tal. No procedimento especial de despejo temos esse problema, é que não temos uma norma a dizer que é um processo urgente. E como não temos uma norma que diz que o processo é urgente, vamos discutir se ele é urgente ou não é urgente. A verdade é que não temos uma norma a dizer que ele é urgente, mas temos várias normas que indiciam que ele é urgente. Por exemplo, temos o artigo 15S, número 5, que diz que aos prazos do PED aplicam-se as regras do Código de Processo Civil, mas que não há suspensão dos prazos nas férias judiciais, nem qualquer dilação. Portanto, uma regra que nos leva a cabeça para os processos urgentes. Depois temos o 15S, número 8, que diz que os atos a praticar pelo juiz assumem caráter urgente. Portanto, há uma norma direta para os atos a praticar pelo juiz, no sentido de dizer que o juiz tem que assumir o processo como processo urgente. Por exemplo, também no 15M, relativamente à suspensão da desocupação, quando temos uma situação específica deste artigo, o detentor da coisa ou a pessoa que está a ocupar o imóvel tem um prazo de 10 dias para recorrer ao tribunal para confirmar que realmente a desocupação deve ser suspensa e que o juiz tem 5 dias para decidir. Temos também o artigo 15I, que diz que a audiência de julgamento se deve concluir no prazo, deve-se realizar 20 dias após a distribuição e concluir-se no prazo de 10 dias, ou seja, são tudo regras que nos levam a pensar que é um processo urgente. O problema é que não temos uma norma a dizer que é um processo urgente. E, portanto, obviamente que nós temos que sempre pensar na maior cautela e, portanto, qualquer um de nós contaria um prazo de 15 dias e não de 30. Mas, às vezes, há coisas que se atravessam na nossa vida que fazem com que as coisas não sejam assim tão simples como eu estou a dizer, não é? E, portanto, em termos práticos, aqui o que é importante para nós é saber que temos jurisprudência que vai discutir esta questão, mas que neste momento já temos 2 acórdãos no sentido de que são 15 dias. Relativamente a esta discussão, quando eu disse que era um acórdão que vinha na sequência de decisões contraditórias, temos 2 acórdãos do Supremo que dizem exatamente o contrário. O de 24/11/2016, que nos refere que o prazo de recurso é de 30 dias
ainda que esse prazo corra em férias judiciais. Eu diria que é assim um mix um bocado estranho, porque 30 dias a correr nas férias, não é? Ou seja, nós temos as ideias organizadas segundo as regras, ou bem que é 15 ou bem que é 30. Se é 15 é porque é processo urgente, portanto, a nossa cabeça está feita assim, não é? É processo urgente e, portanto, corre nas férias. Se é 30 é porque não é processo urgente. Este acórdão tem esta particularidade, diz que é 30, mas que não corre, mas que corre em férias judiciais. Completamente ao contrário, e no sentido deste que estão a ver, está o acórdão do Supremo também, do dia 7 de março de 2017. Portanto, em conclusão, o que é que eu diria? Eu diria que é melhor contar os 15 dias, não é? Não suspendendo nas férias judiciais, porque assim não caímos numa discussão igual à que está aqui neste acórdão. E, no fundo, os acórdãos servem exatamente para isto, é para nós fugirmos das discussões que possam existir aqui no âmbito do arrendamento. Depois temos o terceiro acórdão. Então, o terceiro acórdão é um acórdão uniformizador de jurisprudência, que é sempre uma coisa que nós advogados gostamos. Gostamos ou não, não é? Depende do sentido dele, não é? Este acórdão, mas temos que saber que ele existe, não é? Porque ele é altamente determinante do nosso caminho com o cliente e, portanto, se nós temos uma questão cuja decisão nós queremos, adequa-se ao cliente, não é? Nós não queremos nada, o cliente é que quer, não é? Uma decisão que vai completamente ao contrário daquilo que o cliente necessita, nós nunca podemos perder de vista que existe uniformização de jurisprudência. Ora bem, aqui estávamos num caso de arrendamento para habitação e, portanto, estamos aqui a falar num caso em que o Supremo veio a considerar que a venda em processo de insolvência, e portanto aqui processo de insolvência ao executivo, vamos estar no mesmo estilo de discussão, a venda em processo de insolvência de um imóvel hipotecado não faz caducar os direitos do locatário, mesmo que o arrendamento tenha sido celebrado depois. Ora bem, este acórdão foi assim um bocadinho, passa a expressão, uma bomba, porque vem exatamente ao contrário daquilo que era maioritário na jurisprudência. Mas, na verdade, nós temos sempre jurisprudência para um lado e para o outro, não é? Mas a maior parte da jurisprudência era no sentido de que havia a caducidade. E, portanto, no fundo, o que é que está aqui em discussão? A discussão é se um adquirente do bem no âmbito de um processo de insolvência ou de um processo executivo se vai ficar obrigado a respeitar a existência de um contrato de arrendamento, independentemente dele ser antes ou depois da própria hipoteca. E, portanto, no fundo, se o direito, colocando na balança o direito de quem adquire e o direito de quem está como arrendatário, qual é o direito que deve aqui prevalecer? Muito resumidamente, o que é que são estas duas linhas ou as duas posições possíveis e onde é que estava a contradição na jurisprudência que levou a esta uniformização? Tem a ver basicamente com a aplicação do artigo 824, número 2 do Código Civil e, portanto, se realmente há uma caducidade dos ónus existentes. No que respeita à tese a favor da caducidade e, portanto, a contrária àquela que foi uniformizada, o que é que temos? Basicamente temos as ideias de que o arrendamento, ainda que tenha natureza meramente obrigacional, este artigo 824, número 2 do Código Civil, não lhe é aplicável. E, portanto, qualquer relação de arrendamento que seja constituída após o registro da hipoteca acaba por caducar automaticamente. Imensa doutrina a defender esta tese. Se tiverem interesse, o próprio acórdão faz essa referência, mas estamos a falar, por exemplo, Vaz Serra, Romano Martínez, José Alberto Vieira, Miguel Teixeira de Sousa, Remédio Marques e Miguel Mesquita, Oliveira Ascensão, Rui Pinto, António Luís Gonçalves, Maria Isabel
Menezes Campos, Ana Carolina Sequeira, Inês Nogueira Rebelo e, portanto, muita ilustre doutrina. E também, no mesmo sentido, variedíssimos acórdãos do Supremo a dizer que caduca. E, portanto, esta era a posição maioritária. E esta posição maioritária sempre com aquela ideia de que o arrendamento é um ónus e, portanto, é um ónus que, apesar de ter havido uma alteração na legislação que pode fazer com que o ónus seja menor, acaba por ser um ónus que acaba por desvalorizar o bem. E, portanto, o que é que aqui veio a ser entendido? Que o arrendamento, de facto, tem natureza obrigacional, mas tem contornos muito semelhantes aos direitos reais, tem sequela, e, portanto, tendo sequela, a conjugação desse aspecto com o 1051, que refere quais são as causas de caducidade do contrato, considera-se que o 1051 não tem caráter taxativo, portanto, o arrendamento, volto a dizer, é um verdadeiro ónus. O 1057 não se aplica à venda executiva, o 1057 é aquele artigo que diz que quem compra sucede nos direitos, portanto, e não se aplica, e que no fundo são os fins da execução que justificam a caducidade do arrendamento. Isto são basicamente os argumentos a favor da caducidade. Contra a caducidade do contrato, e no fundo são os argumentos que este acórdão veio acolher, e temos também vários acórdãos, mas não tantos como os anteriores, e daí eu há pouco ter dito que este acórdão foi muito... foi ao contrário da maior parte da jurisprudência. Fazer só aqui uma referência aos acórdãos do Supremo, alguns acórdãos do Supremo que vão no sentido de que o arrendamento não é um ónus e, portanto, que este artigo 824 reporta-se exclusivamente a direitos reais e, portanto, o arrendamento não caduca com a venda. Estamos a falar do Acórdão Supremo de 27/11/2018 e também o do Supremo de 7 de dezembro de 95. Portanto, acórdão já muito antigo, onde também se defendia esta questão de que o arrendamento não caducava. Só para relembrar, quais são aqui os argumentos fundamentais para defender que o arrendamento não caduca com a venda? Considera-se que o arrendamento é um direito pessoal de gozo e, portanto, é um direito creditório, não é um direito sobre a coisa e, portanto, desvaloriza-se a questão da sequela que a outra posição valoriza. Depois, também que o 824, número 2, não previu a caducidade do arrendamento porque existe o 1057 que prevê a regra da transmissão e, portanto, basicamente são os argumentos contrários dos anteriores, não é? Também se refere aqui um argumento neste acórdão no sentido de dizer que o 819 do Código Civil, se o legislador queria ter alterado este artigo, devia ter aproveitado, este argumento é um bocadinho falível, não é? Devia ter aproveitado a alteração que foi feita em 2003 ao artigo 819 e então ficava a constar expressamente esta questão podia ser resolvida. Depois, por outro lado, diz-se também que o arrendamento não é um fator de desvalorização, porque as leis têm mudado e, portanto, em termos práticos, considera-se que se consegue terminar com um contrato de arrendamento com mais facilidade do que anteriormente. Eu aqui até posso concordar, porque, de facto, houve uma mudança muito grande na lei e nós já temos alguma abertura para acabar com contratos de arrendamento, mas, como sabemos, o primeiro acórdão é um exemplo disso, em que é preciso muito tempo até conseguir terminar um contrato. Por exemplo, se estivermos a falar nesse caso da microentidade, temos 15 anos à frente e, portanto, 15 anos é nitidamente um tempo em que pode haver uma desvalorização do imóvel e, portanto, este argumento aqui parece-me um bocadinho mais fácil de rebater. O Supremo
aplicou também, depois já há várias aplicações deste acórdão de uniformização de jurisprudência a casos diferentes. Este acórdão, conforme eu há pouco vos estava a dizer, trata de regime habitacional, mas já temos, por exemplo, o acórdão do Supremo de 11 de março do ano passado, de 21, em que aplica exatamente o mesmo critério ao contrato de arrendamento não habitacional. E, portanto, se havia ali... Este acórdão tem N declarações de voto vencido e, portanto, se tiverem interesse nas declarações de voto, consegue-se perceber a divergência. Portanto, não foi uma coisa pacífica, não foi uma decisão pacífica. E, aliás, até se fala nesta questão do aplicar ou não habitacional, mas este que eu há pouco vos estava a dizer, ou seja, de 11 de março de 21, já aplica ao não habitacional. E depois os clientes perguntam-nos sempre assim, então, mas nós não temos aquele sistema em que os tribunais são todos obrigados a decidir a mesma coisa, não é? Pois não temos. Aliás, a uniformização de jurisprudência não é uma fonte de direito, não tem força vinculativa, nem externa, nem interna, mas tem um forte poder persuasivo, não é? Nós sabemos perfeitamente que um acórdão de uniformização de jurisprudência funciona como uma lei, não é? Não é fonte de direito, formal de direito, mas funciona como lei, porque nós sabemos que, independentemente do valor da causa, se o tribunal inferior decidir contra uma decisão uniformizada, nós podemos sempre recorrer. E, portanto, colocamos sempre, esta questão acaba por ser quase como que todos os tribunais respeitam a uniformização de jurisprudência. Portanto, aí a importância também de nós termos a noção de quais são as decisões que vão sendo uniformizadas. Por último, o quarto acórdão, que nos traz outra vez a questão por onde comecei, que tem a ver com a troca de cartas para transição de know-how e atualização das rendas. Este acórdão, que é de abril do ano passado, e portanto todos estes acórdãos são recentes, ainda que venham na sequência de outros mais antigos, este acórdão vai no sentido de, quando apenas se pretende a transição para o know-how e não a atualização da renda, não é exigível que a comunicação do senhorio prevista no artigo 50 contenha todas as indicações que estão lá nas várias alíneas. E, portanto, no número 2, diz que a falta de indicação do valor do locado, avaliado nos termos do 38 do Código do IMI e a cópia da caderneta predial, não prejudica a eficácia daquela comunicação, operando-se por essa via a transição do contrato para o know-how. Ora, o que é que nós estávamos aqui, o que é que este acórdão resumidamente trata? Trata do envio, é um contrato não habitacional de 1961, portanto, como sabem, antes de 95, é onde se aplica este regime transitório. O senhorio enviou a carta tentando a transição para o know-how e, portanto, indicando 5 anos de contrato, mas dizendo que a renda se mantinha exatamente igual. Provavelmente porque estava perante um caso em que a renda já estava superior a 1/15 do valor patrimonial e, portanto, a carta do senhorio apenas mexe no prazo do contrato. Ou seja, apenas pretende que o contrato venha a ter um fim e não mexer na renda. E aqui a inquilino o que é que invoca? Basicamente que, como o imóvel não está avaliado nos termos do Código do IMI e a caderneta que foi enviada respeita a totalidade do prédio e não àquela fração, portanto eu presumo que neste caso a caderneta não tem a avaliação separada de cada um das frações e, portanto, a totalidade do imóvel. A primeira instância considerou que a comunicação era ineficaz, portanto não produzia efeitos, a relação confirmou e este acórdão vem decidir esta questão. E uma das questões que se pretende aqui apurar é se o senhorio quer apenas mexer no contrato e não na renda,
se ainda assim o senhor pode aplicar o regime que está no artigo 50 e seguintes aqui no não habitacional. E, portanto, em termos práticos, resolve-nos esta questão, se bem que eu confesso que cada vez que esta questão prática se me foi colocada, não hesitei e dei a indicação para ser enviada a carta para mexer apenas no regime do contrato, mas a verdade se diga que, como não estava confortável de o que é que se coloca nestas cartas com todos estes requisitos que a lei me impõe, vou indicar o valor do locado, vou juntar a caderneta, não vou. Portanto, eu não quero mexer na renda, isso são elementos necessários, é para mexer na renda, não no contrato. Ainda assim, deixo sempre o conselho de colocar tudo na carta, antes para mais do que para menos, não é? Este acórdão vem dizer que, afinal de contas, não é preciso. E, portanto, em termos práticos, pode não haver uma avaliação do imóvel que está aqui em causa separada do resto do imóvel, pode até não ser enviada a cópia da caderneta predial, porque, na verdade, esse documento é um documento essencial para o inquilino verificar o VPT do imóvel e verificar a atualização da renda, e, portanto, diz que são duas situações completamente distintas. A transição para o know-how e a atualização da renda. Eu, na verdade, gosto desta ideia, porque desde que esta lei nasceu, consegui sempre apreender melhor os contornos dela quando separei os caminhos. E, portanto, provavelmente, para quem já me ouviu dizer isto, era separar os caminhos da renda e da transição para o know-how. Porque no não habitacional isso não é tão flagrante, mas no habitacional é. Porque, consoante as exceções, tem um caminho diferente. Portanto, o Supremo vem dar por adquirido que existem duas situações completamente diferentes, que é mexer no contrato e mexer na renda. E, portanto, se apenas mexemos no contrato e a renda se mantém igual, não faz sentido quer invocar o valor patrimonial do imóvel, quer juntar a cópia da caderneta predial. Como sabem, esta carta do senhorio é uma carta altamente exigente e, portanto, uma carta que, com a alteração de 2014, ainda se tornou mais exigente e, portanto, estamos a falar de todos os requisitos que constam do artigo 30 e o 50 também, e que, em termos... o 30, e que estamos a falar de uma carta que passou a ter 2 páginas, basicamente, em que tudo se explica, não é? Tudo se invoca e tudo se explica. E quando se diz tudo se explica, é uma carta que dá sinais para o inquilino, para ele perceber que aquilo é mesmo importante e, portanto, que tem mesmo que responder e o que é que pode responder e que sentidos pode ter e que documentos deve juntar. E, portanto, não há outra maneira de explicar melhor ao inquilino que ele tem todos aqueles ónus, mas mesmo assim, pronto, lá estamos a discutir estas questões. Deixar-vos também aqui algumas indicações sobre os requisitos desta carta, porque isto é um sentido deste acórdão, mas eu confesso que não vou mudar a minha opinião. E, portanto, vou manter a cartinha toda direitinha com todas as questões essenciais. Ou seja, indicar o VPT do imóvel e juntar a caderneta. E com uma avaliação separada para o local que está em causa. Portanto, porque na verdade tenho por regra advogar com mais prudência e, portanto, se eu puder, se depender de mim, eu não vou acabar numa discussão destas. Agora, é sempre bom sabermos que existe uma decisão neste sentido. Existem também algumas decisões relativamente aos requisitos da Carta, que tratam outras questões, mas que eu gostava só de vos referir aqui. Temos um acórdão da Relação do Porto, de 15 de fevereiro de 2016, onde fica completamente evidente de que a avaliação tem que ser separada, a caderneta tem que estar expressamente com o VPT do local que se está a atualizar a renda. O acórdão da Relação de Lisboa de 16 de 6 de 2016, 16 de 6 de 2016, em que se refere que a carta do artigo 30, portanto, o que estamos a falar, tem que ser necessariamente uma carta registada com aviso de recepção e, portanto, a carta simples não é suficiente.
Depois temos o acórdão da Relação de Lisboa de 17/6/2015, que trata aquela questão das comunicações entre senhorio e inquilino, portanto, nomeadamente quando essa carta do artigo 30 é devolvida, ou quando o aviso de recepção é assinado por pessoa diferente, existe aquela obrigação de enviar uma segunda carta nos 30 a 60 dias depois da primeira, e, portanto, é um acórdão que trata dessa questão. E temos também um acórdão do Supremo, que eu diria é um bocadinho insólito, e que é do dia 19 de outubro de 2017, e que traz-nos uma questão que também mudou bastante os meus conselhos. Este acórdão mudou os meus conselhos, que é, como sabem, a obrigação de enviar a segunda carta existe quando o aviso de recepção não é assinado pela pessoa a que se destina a carta, não é? Ora, quando estamos a falar de uma sociedade, o destinatário da carta é a sociedade. Este acórdão que eu acabo de vos referir, que é de 2017, vai no sentido de considerar que, se o aviso de recepção não for assinado pelos gerentes da sociedade, a comunicação não é eficaz. E, portanto, temos que enviar a segunda carta. Eu, quando vi esta decisão, pensei assim, então, é suposto os gerentes da sociedade estarem à porta, à espera do carteiro? Quer dizer, quem diz os gerentes da sociedade diz os administradores. Como é suposto isso acontecer? É claro que, e daí eu dizer que este acórdão, que é do Supremo, é um bocadinho insólito, não é? Porque, na verdade, não é expectável que o gerente ou um administrador de uma sociedade esteja na portaria para assinar avisos de recepção, não é? Ora, onde é que isto nos leva? Leva-nos à questão de que, quando o destinatário é uma sociedade, eu digo sempre a enviar a segunda carta. E pronto. Portanto, em termos práticos, eu digo sempre a enviar a segunda carta, porque eu, assim, evito nitidamente esta discussão. Obviamente que é assim, o envio da segunda carta também pode ser adequado naqueles casos em que o cliente me traz o aviso de recepção, está lá um rabisco qualquer e ninguém percebe de quem é a assinatura, não é? E, portanto, aí vamos enviar também a segunda carta. Portanto, deixar-vos aqui esta referência de que este acórdão do Supremo coloca-nos nesta situação relativamente às cartas cujos destinatários são sociedades. Depois, por último, também relativamente aqui aos requisitos da carta, o acórdão da Relação de Coimbra, de 24 de janeiro de 2017, que vem discutir o quê? Vem discutir, ou aliás, o Tribunal possibilitou ao inquilino levantar todas as questões relativamente a todos os elementos que são a base da avaliação patrimonial do imóvel. E, portanto, como sabem, aquilo é uma fórmula grande, tem a ver com a área, com o nível de conforto, vários fatores. E, portanto, neste acórdão, a Relação de Coimbra, considerou que o inquilino pode levantar todas as questões relativamente a esses fatores que nos levam à avaliação do imóvel e, portanto, teve a discutir-se todas essas questões, mas ainda assim, felizmente, considerou-se que o senhorio não tinha o ónus de demonstrar que o cálculo estava bem feito. E, portanto, em termos práticos, o que é que nós temos? Temos que esta carta do artigo 30 tem todos estes requisitos, existe muita jurisprudência aperfeiçoando, no fundo, aperfeiçoando para mais, não é? Os requisitos da carta e, portanto, do ponto de vista do senhorio, existe muita exigência, mas depois, em termos de resposta do inquilino e tudo o que tem a ver com prova de exceções, e, portanto, tem a ver com o primeiro acórdão que vos falei, aí já existe mais benevolência, portanto, já se considera que é muito desproporcional considerar que se o inquilino invocou a exceção, mas não enviou o documento, se acaba por fazer, portanto, se acaba por fazê-lo e juntar esse documento, então deve considerar-se que ele deve beneficiar dessa exceção. Mas pronto, lá está. Nós estamos sempre a aprender com estes acórdãos e são eles que nos levam e nos direcionam para os conselhos que damos aos nossos clientes
e espero que tenha sido útil este tema que vos trouxe. Obrigada.